Graça e paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Feliz que você está. Domingo de Páscoa, escolheu assistir o culto da IBM Luz. Hoje é culto de Páscoa e é culto de Santa Ceia. Então você vai assistir um culto que foi filmado na minha casa, com os meus filhos, mas a Santa Ceia foi filmada aqui no templo da igreja com a equipe de música. Prepare-se para esse momento de Santa Ceia. Já deixe os copinhos com suco de uva se você tem. Se você não tem, fique tranquilo. Prepare um cálice com água, um copinho com água. O Senhor Deus há de entender. Nós aqui na igreja, nós recebemos em casa uns copinhos de chocolate. Talvez você não tenha, tá bom? Você está assistindo a gente numa outra cidade, numa outra igreja. Você é da nossa igreja em Bofete e resolveu assistir o culto hoje. Glória a Deus, tá bom? Então você vai, em nome de Jesus, deixar separado os itens para a Santa Ceia. Pãozinho ou uma bolachinha. E se tem alguém na sua casa que não é membro de uma igreja evangélica, não é batizado, diga a ele para não participar desse momento. Você pode deixar alguma coisa, um carinho para ele, para na hora da ceia ele comer, ele receber uma oração, mas explique que esse é um momento, aqueles que entregaram a vida a Jesus. Nós vamos assistir o culto agora e no final a gente vai tomar a Santa Ceia. Graça e paz, irmãos. Domingo de Páscoa. Domingo onde nós vamos tomar a Santa Ceia. Domingo onde nós nos lembramos do maior sacrifício que já aconteceu na humanidade. Eu queria ler um texto que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Essa é a promessa que nós nos lembramos, é a memória que nós temos da Páscoa. O dia em que Jesus morreu, o dia em que Jesus ressuscitou, e o sangue naquela cruz é o que nos livra dos nossos pecados hoje. Então eu convido você nesse momento de louvor a pensar nessa promessa, a pensar naquilo que já aconteceu. Olha, vocês vão ser livres dos pecados, vocês são livres das suas transgressões. E um dia nós vamos estar com Jesus para sempre, louvando ao Senhor para sempre, lá no céu, porque essa é a nova promessa que o sangue nos traz. Vamos cantar assim, para sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele
ressuscitou, ressuscitou. Vamos cantar que a terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Aleluias, ele venceu. E Apocalipse vai dizer: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há. E essas criaturas diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Nós vamos louvar, nós vamos adorá-lo para todo sempre. Toda a criatura vai declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor de toda a vida, para todo sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Mais uma vez, para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive. Ressuscitou, ele ressuscitou. Aleluias, ele ressuscitou pela cruz. Nós somos salvos pela morte e ressurreição de Jesus. Aleluias, aleluias. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Tua obra vou cantar, meu Salvador.
nos mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado, Deus, e merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Nós somos quebrantados pelo seu amor, Jesus. Muito obrigado, Deus, por nós podermos ter esse momento, Deus, de lembrar, Deus, da Páscoa, de lembrar, Deus, daquilo que mudou as nossas vidas. Abençoa, Deus, o resto desse culto, cada um dos que estão em casa. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor Cesário, estou aqui na Paraíba, que é a minha esposa, a missionária Jacileide. Quero enviar um abraço ao pastor Clécio e toda a equipe pastoral, a essa amada igreja que nos tem apoiado, acompanhado, orado por nós durante todo esse tempo. De uma maneira geral, quem está no campo missionário tem sofrido, acredito que de uma forma geral, todo o Brasil. Nós que recebemos ofertas, já recebemos diversas mensagens de irmãos. A Missão Juvep tem recebido pedidos de oração. Alguns irmãos empresários que também ajudam a obra missionária, porque são muitos obreiros, eles têm colocado essa dificuldade, empresas fechadas, como fazer.
e o que fazer com a oferta missionária. E agora temos que orar. É o que nós estamos fazendo, deveremos continuar fazendo, porque só da parte do Senhor terá essa resposta. Então eu quero rogar à igreja que eu continue orando. Creio que estamos atravessando as mesmas dificuldades que os irmãos aí também estão, com o comércio fechado, não sei bem do caso específico de São Paulo, mas crendo que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Quanto à questão do vírus aqui no sertão, ainda é muito pouco. A nossa preocupação é que recentemente o pessoal tem chegado do Sudeste, da colheita da laranja, pessoas que são comerciantes da informalidade, retornaram para o sertão, e fica aquela preocupação se essas pessoas estão ou não transportando o vírus. Na verdade, no sertão nordestino, o número de casos é mínimo, é quase que inexistente. Mas todos estão preocupados, porque estão recebendo os familiares, da parte do Sudeste, e pode ser que de fato haja essa contaminação. Não sabemos, como é que isso vai se proceder, e também peço as vossas orações para que, sabemos que aqui é um lugar muito difícil, não tem assim um SUS, irmãos, talvez tenha, vamos dizer, 5 leitos de UTI para 300 mil pessoas que vivem em 30, 40 pequenas cidades. Nós não temos hospitais nessas cidades, só numa cidade maior, polo, é que nós temos algum tipo de suporte, mesmo assim com muita dificuldade. Então, peço que os irmãos orem, que o Senhor possa nos livrar, porque não haverá rede hospitalar que venha dar sustentação aqui no sertão nordestino. Esperamos no Senhor que Ele continue nos guardando. Também queremos enviar uma mensagem a você que é vocacionado, chamado por Deus, seja o bivocacionado, seja aquele que deseja tempo integral. O mundo vive não apenas uma pandemia com relação à questão da saúde, mas o mundo está refletindo tudo o que está acontecendo, aonde está a segurança das pessoas, aonde elas vão buscar essa segurança. E eu digo aos amados jovens, esse é um tempo oportuno. Esse é um tempo de você usar a sua influência nas redes sociais. Esse é um tempo de você invadir as nações também pelas redes sociais. Esse é um tempo também de você ir. A igreja brasileira é uma igreja jovem e o mundo precisa de vocacionados jovens que possam ir a lugares da terra que ainda nunca ouviram falar de Cristo. Portanto, independente das dificuldades, permaneça firme no seu chamado, permaneça com o seu coração convicto diante do Senhor, daquele que Ele te chamou. E não se preocupe com a economia. Deus há de suprir a sua necessidade e enviará você às nações. Um grande abraço a essa igreja, um abraço ao pastor Cléucio. Esperamos nos reencontrar em breve. Que Deus vos abençoe. Orem por nós e nós também estaremos orando por vocês. Páscoa. Qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa em Páscoa? Qual é a cena? Muito provavelmente a cena que vem à tua mente é a cena da crucificação. Quando pensamos em Páscoa, pensamos na cruz de Jesus. O Cristo morto, o Cristo sangrando, o Cristo sofrendo. Essa é a imagem. A imagem alimentada por filmes, por gravuras, por desenhos. A imagem do sofrimento. Essa é a imagem. A imagem que nos acompanha na sexta, no sábado e no domingo de Páscoa. Alcançando o domingo com o túmulo vazio. A ressurreição aconteceu. O que há de se esperar, então, de uma leitura num culto de Páscoa? Que nós lêssemos os textos de morte e ressurreição de Jesus.
Mas não é isso que eu quero fazer hoje com você, meu irmão. Quero ler um texto que fala de Páscoa. Pelo menos ao meu coração fala de Páscoa. Porém, esse texto não vai lidar com a cruz e com o túmulo vazio hoje. Vai lidar com corações. Com o coração de Deus e o coração do ser humano. E esse texto vai nos explicar um pouco hoje a verdade da Páscoa para todos nós. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, verso 21. 18, 21. Do 21 ao final, até o 35. Mateus 21 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. Foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E irado, seu senhor entregou os torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Pastor, esse texto é um texto sobre perdão. É verdade, é um texto sobre perdão. E a Páscoa também. É uma história sobre perdão. Essa é uma história sobre corações. O coração do servo, o coração do Senhor, o coração dos conservos. A Páscoa também. É uma história sobre o coração. O coração de Deus, o coração da humanidade, o coração de cada homem e mulher que receberam perdão, o coração daqueles que são maltratados por gente que recebeu perdão e não está sabendo lidar com a vida perdoada. História de corações, história de almas. A começar do coração de Deus que resolve nos perdoar. Entende que isso é Páscoa? A Páscoa conta a história de que a humanidade estava em condenação diante de Deus. Havia um peso sobre a humanidade. Na verdade, há um peso sobre a humanidade. Há um peso de destruição e morte. Um peso que nos envolve através do pecado. Diante deste peso, o nosso Senhor resolveu perdoar seus servos. Resolveu pagar a dívida. Como essa história conta que o homem tinha uma dívida tão grande que teria que vender esposa, filhos, ele mesmo teria que se tornar um escravo, mas ainda assim não se pagaria a dívida. A dívida do pecado é assim.
A dívida da maldade é assim, sobre a humanidade. E o preço foi pago. O perdão nos alcançou. A cruz é o perdão. A história de Páscoa, a história da ressurreição, é sobre o perdão dos homens que mereciam ter pagado o preço na prisão eterna. A história da Páscoa é sobre toda a maldade que nós produzimos na terra, sobre toda a destruição, sobre todo dia, toda semana que nós cometemos pecado contra um amigo, contra um parente, contra um filho, contra uma mãe, contra um pai, contra a esposa, contra a namorada, contra a noiva, não importa. Todo pecado está escrito na nossa história e gera uma dívida que se acumula e nós não temos como pagar. Nós não temos como chegar até o nosso Senhor e dizer assim, vou pagar a dívida. A cruz é a dívida paga. A cruz é Deus dizendo assim, tudo bem, vai embora, segue. O peso da inimizade não existe mais. O peso do pecado não existe mais, porque meu filho levou na cruz. A cruz é sobre perdão na eternidade. Sim, há uma história sobre perdão. Perdão de toda a falsidade, de toda a mentira, de toda a fofoca que a gente produziu. É a história sobre perdão. Perdão de Deus. Sobre nossa vida. A história do coração de Deus, trazendo sobre nós misericórdia. História do coração de Deus, como a história desse Senhor que enche de misericórdia a sala dele e perdoa aquele servo. A história de Deus que enche o mundo de sua misericórdia e nos perdoa. Porque nós não temos como pagar a dívida. Deus é esse patrão que encerra a nossa dívida diante de toda a sujeira que nós trouxemos para a terra. Toda a morte, destruição. Perdoe. Não é corona. Nós espalhamos doenças. A conta é nossa. A conta é nossa. Mas Deus paga a conta. Deus encerra a dívida. A Páscoa é sobre o coração de Deus, que resolve nos dar liberdade. Entende? Que nós deveríamos estar presos como o servo, nós deveríamos estar trancados, nós, nossos filhos, esposa, mas Deus do céu cria a libertação. Deus do céu envia seu filho, morre na cruz e gera a liberdade. História do perdão que nos libertou. O seu lugar e o meu lugar é na prisão. Por sinal, nós criamos cadeias. Os seres humanos criam cadeias, os seres humanos criam drogas, criam situações que lhes aprisionam. Nós criamos cadeias. Ficamos presos no álcool, ficamos presos na cocaína, ficamos presos na amargura, na agonia. Nós prendemos as pessoas com palavras malditas, nós prendemos as pessoas ofendendo eles emocionalmente, nós prendemos as pessoas com manipulações. Nós somos criadores de infinitas cadeias na Terra. A cruz é sobre a libertação de cada uma dessas cadeias. Você pode ser um homem, uma mulher hoje, está na sala onde você está ouvindo, cheio de prisões, porque está magoado com alguém, está ofendido com uma pessoa, e essa mágoa se tornou uma cadeia. Seres humanos que são presos por um espírito terrível de vingança, de ódio em suas almas. Só a cruz, meu irmão. Só a cruz liberta de verdade. O perdão do Senhor nos tira dessas cadeias. A cruz liberta. É uma libertação amarrada. Não são só cadeias arrancadas das mãos.
Não é só não vai mais viver na prisão, vai ter uma vida, vai ter condições de expressar coisas boas. Por isso a cruz, nela se amarra a ressurreição. Isso é Páscoa. Jesus me arranca da prisão e me dá vida. Me arranca da prisão da depressão para me gerar alegria. Não marasmo, não vida comum. Ele faz uma obra completa. Eu vivi isso, eu saí de pensamentos suicidas, pensamentos depressivos, saí para a alegria, para a festa na alma. Jesus me tirou da prisão com o seu perdão. É um agir especial de Deus. A Páscoa é o coração de Deus nessa história. O coração que traz tudo que habita no céu para a terra, através do amor dele. Páscoa é amor de Deus. É o amor dele para os seus servos. E quem conhece o amor de Deus deveria viver no exemplo desse amor. Deveria. E por isso leio esse texto hoje. A história do servo que recebe perdão, mas não espalha perdão. Eu leio esta história para que você entenda que quem recebeu amor deveria partilhar amor e não ódio. Quem entendeu a Páscoa e a cruz tem a obrigação de imitar o amor de Deus. A cruz é para ser imitada. Tome a sua cruz e siga-me, o Cristo vai dizer. Tome a sua cruz e siga o meu exemplo. Tome a sua cruz e siga o meu modelo. Falar dessa ação de Deus é lembrar da nossa responsabilidade. Páscoa não é festa de braços cruzados. Páscoa não é festa de comer chocolate e dizer: a vida segue agora porque a bondade do Cristo é suficiente para a humanidade. É sim suficiente para a humanidade, mas enche a igreja de responsabilidades. É papel nosso agora segurar e levar a cruz na nossa vida. Quem não imita o amor de Deus seca. Quem não imita o amor de Deus terá seu coração amargurado. Não é possível se encontrar com a Páscoa, se encontrar com a cruz e não se tornar um homem, uma mulher que espalha o amor do Cristo. Se você teve um encontro com a Páscoa e foge de espalhar o amor, você vai secar. Temos que ser imitadores daquilo que recebemos, da graça que recebemos. São muitos que diante da Páscoa secam. Vamos ser literais no pensamento do dia? Vamos ser literais pensando na primeira Páscoa? Quantos secaram? Judas secou. Ele está lá, ele vê o Cristo lava os pés, o Cristo serve a ceia, o Cristo morre, mas Judas está seco. Judas conhece o amor de Cristo como ninguém. Judas acompanha o amor de Cristo como ninguém. Mas Judas seca. A alma seca. Os fariseus secam. Cristo faz milagres ao lado do fariseu. Cristo faz milagres para os fariseus. E os fariseus secam. Os fariseus acompanham a cruz. Os fariseus acompanham a história de um túmulo vazio. Inventam coisas, histórias, mas não admitem a verdade da Páscoa. Não admitem quão poderosa a Páscoa é para mudar uma alma. Os fariseus secam. Na cruz, no momento da cruz, um ladrão, dois ladrões, um ladrão seca, o outro vive. Páscoa ou gera vida ou gera morte.
Não é possível se encontrar com a Páscoa sem espalhar amor. Se você não espalhar amor, é porque há sequidão no teu coração. O amor na cruz precisa produzir amor em você. Essa doçura da Páscoa, de ser amado, não é belo? Não é gostoso comer um chocolate na Páscoa e pensar no amor de Jesus? Fui amado por Jesus. Fui amado por Deus. Mas o quanto dessa doçura você espalha? O servo perdoado recebe liberdade, mas ele não consegue dar liberdade. Ele pega o seu conservo, ele sacode o seu conservo, diz: vou lhe trancar na cadeia. Me dê meu dinheiro. Tranco você. O lugar do que não perdoa era na prisão, na cadeia. E ele está livre. Ele deveria estar livre para libertar os outros. Deveria estar livre para criar libertação emocional. Por isso você foi livre, crente. Por isso você foi livre, cristão, evangélico, batista, presbiteriano, assembleiano, metodista, sei lá, pentecostal, tradicional. Por isso você foi livre. Por isso você recebeu perdão. Foi livre e recebeu perdão para gerar liberdade e perdão na vida dos outros. Invista em ministérios de libertação. Falo não da expulsão de demônios. Falo de ministérios que vão às cadeias, vão aos hospitais, vão às fundações casa. Invista em ministérios que levem a liberdade aos que estão atrás das grades, mas podem, se compreenderem a Páscoa, serem libertos. Invista indo, invista dando dinheiro, orando, mas invista, porque nós somos multiplicadores da liberdade que recebemos. Isso é Páscoa. Ser liberto e trazer libertação aos outros. Fomos sim libertos das garras de Satanás, fomos. E devemos sim espalhar essa libertação. Porque ainda quem conheceu a Páscoa e multiplica cadeias espirituais, se anela a coisas do mal. Não faça isso. O servo perdoado nessa história foi um servo amado. Recebeu amor. A atitude de seu Senhor em lhe perdoar, a atitude de seu Senhor em dizer: vai embora, você não consegue pagar a dívida, é uma atitude de amor. Mas este servo não é capaz de amar. Devemos amar mais quem conheceu a Páscoa. Que triste é a vida de uma pessoa amada que não consegue reproduzir amor. Que triste é quando uma mãe ama um filho e este filho não retribui com amor. Que triste é uma criança que é criada num ambiente de amor, mas não consegue reproduzir um ambiente de amor. O amor de Deus por você, na cruz e na ressurreição, o amor de Deus por você deveria te fazer um apaixonado pelos seres humanos. Um apaixonado pela vida na terra. Um apaixonado com toda alma carente. É assim que deveria ser. Você recebeu amor. Todos nós seremos cobrados. Todos nós seremos cobrados pelo céu, pelo grande Senhor, de todo o amor que nos foi dado e mostrado e apresentado na cruz do Calvário. Porque conhecemos a Páscoa como morte e ressurreição. E deveríamos imitar o sacrifício de morte e ressurreição em amor pelas pessoas na terra. Isto não é papel só de missionários na África. Isso não é papel só de missionários entre os muçulmanos. Isso é papel de todo filho de Deus que entendeu o que é Páscoa. Isto é sério, isso é verdade.
Se recebeu o amor de Deus, serás cobrado. Deves imitar esse amor. Se recebeu do amor de Deus, isso é espiritual. Isso não é na esfera humana. Isso não é na esfera carnal. Aconteceu algo no mundo, aconteceu algo no cosmos, que foi mudado, transformado. A maldição que estava em Adão, agora ela é quebrada diante da cruz do Calvário, diante da Páscoa que nós celebramos. E você recebe esse amor de Deus espiritualmente, para conseguir cumprir aquilo que na Santa Palavra é mandamento: amai-vos uns aos outros. Amem, porque Deus é amor. Quem conhece a Deus deve amar. Amem. Por mais louco que isso lhe seja. Páscoa, cruz, ressurreição é sobre o dever de amar. O dever de ter recebido o amor e multiplicar esse amor. Batismo, ceia, é sobre amor. Batismo, ceia, é sobre nossa capacidade de amar os seres humanos, de amar os feridos, de amar os abatidos, de amar os rebeldes. O amor de Deus é guia para a santidade. Quem recebe o amor de Deus deveria se tornar mais santo. E quanto mais santo se tornasse, mais amor deveria dar. Quanto mais santo se tornasse, mais deveria amar os outros. Quanto mais ligado ao pecado e ao diabo, menos amor deveria fluir. A pergunta é: o que flui de você? Servo perdoado. O que flui de você que conheceu a Páscoa como caminho para o céu? Você também conhece a Páscoa como caminho de amar? Você também conhece a Páscoa como caminho de exercer a tua responsabilidade daquilo que recebeste no céu, espalhar aqui na terra? Quanto mais você recebe amor de Deus, mais responsável por esse amor você se torna. Quanto mais você recebe do amor de Deus, mais responsabilidade você tem para espalhar desse amor. Quanto mais você recebe de amor de Deus, mais santo você deveria ser. E os santificados deveriam ter atitude de amor, porque é atitude de amor que mostra a nossa santidade, a pureza que está nascendo em nós. É em atitude de amor alimentando os famintos, seja que fome tenham. Seja fome física, seja fome na alma, seja fome emocional. Quem foi perdoado na Páscoa recebeu amor. Santifica-se produzindo amor. Santifica-se dando de comer a quem tem fome. Orando pelas pessoas. Perdoando quem precisa de perdão. Da tua boca, do teu abraço. Isso é santidade. A santidade é muito prática. A santidade nos leva a construir abrigos. A santidade nos leva a doar cobertores no inverno. É isso que a santidade faz. Não é nos envolver somente com um manto branco e com águas cristalinas. Ela produz atitudes de amor. Aquele servo que sai diante do Senhor, ele deveria sair numa atitude apaixonada pela vida. Simbolicamente ali, numa atitude de santificação, de purificação, mas ele está cheio de ódio. Ele está cheio de ganância. Não divide o pão. Os santificados dividem o pão, dividem o cobertor. Quem recebeu o poder do amor de Deus só tem esta responsabilidade: espalhar o amor de Deus para os outros. O amor de Deus. Entende? Enquanto falo, talvez você entre em conflito com você mesmo. Eu não consigo. Parabéns. Não consegue. Não se trata de você. Não se trata de mim. Da minha capacidade de abraçar uma criança de rua ou entrar numa cadeia e falar com alguém. Não sou eu.
Meu amor é imperfeito, meu amor é falho. Tanto o meu amor para com meus filhos, com minha esposa, com aqueles que eu amo. Cada pessoa que eu amo, se depender do meu amor, nosso relacionamento se frustra. Quanto mais aqueles com pouco contato que nós temos. O relacionamento depende de um fluir do amor de Deus. Aquele homem, quando ele se encontra com o devedor dele, ele quer tratar com a amargura do coração dele, com a necessidade dele de dinheiro. Mas se ele tivesse dito, eu vou agir com você como acabaram de agir comigo, eu vou fluir para você da misericórdia que eu recebi, eu vou fluir para você do amor que eu recebi, tudo é diferente. O que você deve fazer hoje na Páscoa é dizer ao Senhor, Senhor, eu quero fluir do seu amor. Eu quero que o seu amor flua de mim, o amor de Deus, o amor de Jesus. É Páscoa, é cruz, é ressurreição. É Jesus amando através de você, dizendo, a minha vontade é outra, mas Jesus ama através de mim. O meu desejo é outro, mas Cristo ama através de mim. Você pode dizer hoje, enquanto ouve esta mensagem, eu não tenho amor em minha natureza. Eu não tenho amor, embora tu foste criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. Foste criado nessa imagem. Mas talvez, por conta do pecado, por conta das amarguras e agruras da vida, hoje você está em crise. Você está sofrendo e você perdeu a capacidade de amar dentro de você. Mas o Senhor que habita em você, você que entregou a vida para Jesus, conhece a cruz de Jesus, o Senhor pode transbordar Ele em você e através de você. Deus tem amor para transbordar de você. E é esse amor, o amor de Deus, que você deve repartir. O amor de Deus que a gente vai dar para o outro não é algo nosso. É de Deus que vem o perdão. Mas existem homens que não conseguem. Gente que foi visitada pelo amor, mas se fechou na ganância. Gente que foi visitada pelo amor, mas gera dor na terra. O servo aqui da Bíblia foi abençoado, mas vive amargurado. Ele quer resolver os problemas dele, as questões dele financeiras. Ele quer paz, mas paz para ele. Ele quer paz e tranquilidade, que seja para ele. É gente que se acostumou a acumular. Seja no mundo físico, no mundo espiritual, emocional, ele acumula. Ele quer saúde emocional para ele, mesmo que pisando nos outros. Quer saúde espiritual para ele, mesmo que manipulando a cabeça dos outros. Ele quer saúde financeira para ele. Há um benefício do governo, ele não precisa, mas ele pega. Não, eu preciso, todo mundo precisa de mais dinheiro. Mas é a necessidade, a falta, está faltando, passo por cima dos outros. Eu tiro da mesa dos outros, para que venha para a minha mesa. É gente liberta, criando prisão. Gente liberta, criando cadeia. Gente liberta, criando maldição. Na verdade, eu não acho que a gente liberta. Na parábola, na história, o homem foi liberto. Não foi para a cadeia, mas na verdade ele continuava preso em sua ganância. Como é possível dentro da igreja briga? Como é possível dentro da igreja confusão, facção, fofoca, picuinha? Como é possível quem foi perdoado por Jesus perda de tempo, gente? Algumas brigas dentro da igreja. Perda de tempo, alguns conflitos entre ministérios. Perda de tempo, algumas conversas. Percebe quão grande obra de amor você vive, você recebeu? Percebe quão grande maravilhas recebeste do Senhor? Percebe? E perde tempo
com besteiras, você ainda está preso. Você ainda está agarrado em amargura. Deixa o Senhor libertar você de verdade. Ressuscitar de verdade com Jesus. Quem ressuscita com Jesus multiplica a vida. Nós fomos perdoados na cruz. A Bíblia está dizendo então que eu tenho que fazer de papel de bobo. Que a mulher que é espancada pelo marido tem que atorar isso. A Bíblia não está dizendo isso. Essa ação de perdão, de relacionamento, ela não trata sobre isso. De ser conivente com o pecado dos outros, nada disso. Mas sobre ser multiplicador da vida. Vamos sim defender, proteger qualquer alma que sofra, mesmo a nossa. Qualquer corpo que sofra, vamos proteger e defender, mesmo o nosso. Mas não viver uma vida que se esquece de que amar é a nossa prioridade. A cruz, a Páscoa atrás é vida. E esta vida prometida por Jesus, vida em abundância. A vida em abundância nasce no domingo da ressurreição. A vida em abundância nasce no domingo de Páscoa. A ressurreição do Cristo traz essa vida, que te faz homem e mulher capazes de reproduzir a vida. Reproduzir a paz. Com palavras, com ações, com coração. Só quem vive a ressurreição de verdade é capaz de mostrar Jesus e o perdão de Jesus ao mundo. Só quem vive a ressurreição de verdade. Quem vive uma falsa ressurreição vai machucar, magoar, destruir a terra, destruir igreja, destruir amizades. Isso não é Páscoa. Isso não é ressurreto. Isso não é gente liberta. Gente liberta conheceu a cruz. Gente liberta ressuscitou com Jesus. E vai ser como Jesus na terra. Vai apresentar o Jesus verdadeiro, não com palavras, mas com atitudes. Será exemplo do Salvador. Exemplo do ressuscitado. Exemplo do perdoador. É nosso papel viver na terra assim. Que hoje seja Páscoa para você. Que hoje você seja Páscoa para alguém. Não neste domingo. No tempo de hoje. No tempo do agora. Que enquanto viveres na terra, você seja Páscoa para as pessoas. Leve perdão para as pessoas. Opere na humanidade. Mostrando quem Jesus é. E o que significa morrer e ressuscitar com Ele. Se você não conhece isso, você não conhece Jesus Cristo, entregue sua vida hoje a Ele. Deixe o Cristo dominar teu coração. Deixe a Páscoa nascer de verdade na sua vida. Morra e ressuscite com Ele. Peça perdão pelos seus pecados. E deixe o Espírito Santo te guiar a palavra da verdade. Senhor Deus, faz a Páscoa real. Se há filhos teus, agora ouvindo esta palavra, que têm vivido, Senhor Deus, longe do amor, têm vivido mais mergulhados na amargura do que no perdão, quebranta esse coração. Transforma eles para serem multiplicadores da Páscoa, em nome de Cristo Jesus. Serem multiplicadores da Páscoa com vida e não com palavras somente. E aquele que não te conhece, venha se curvar agora e a dizer: eu entrego minha vida a Jesus. Quero que Ele seja meu dono. Guie esta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Momento da Santa Ceia, você está com a sua família, na sua casa. Tem alguém agora que tome a frente, aqueles que vocês instituírem agora como guia nesse momento, para estar conduzindo. Nós vamos fazer algumas orações. Você pode seguir as nossas orações, ou você também tem a liberdade de colocar no mudo agora e vocês fazerem as orações pelo pão, pelo suco, não há problema.
Eu vou ler um texto da palavra, um texto que normalmente nos guia, em 1 Coríntios capítulo 11. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Nós vamos cantar um louvor em preparação à ceia. Nós vamos cantar um louvor para que durante esse louvor o Espírito Santo também toque o seu coração. Se houver alguma coisa de errado, entenda, mesmo na sua casa, esse é um momento sério, um momento espiritual. O Espírito Santo lhe leve a se arrepender dos seus erros e pecados, estar em paz com Deus e com a igreja, e participar, comendo do pão e bebendo do suco. Vamos cantar, vamos adorar e pedir que o Senhor sonde o nosso coração em nome de Jesus. Pra salvar, o quarto pra selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, êxito. Viva a Santa Ceia agora, com a sua família, com algum irmão da sua igreja, de outra igreja que está visitando a sua casa. Participe da ceia em paz com Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tomou o pão, está em casa aí, participe do pão, pode distribuir. Nós estamos em família. Aqui a gente tem pãozinho, a gente tem bolacha com sal. Não sei o que você tem na sua casa, mas o Senhor agora vai olhar o teu coração e não o tipo de alimento que tem na sua mesa. Vou pedir para a Leni dar graças pelo pão.
E você pode acompanhar a Lili, ou como você pode fazer a sua oração aí. Mas nós estamos agradecendo a Páscoa, a morte de Jesus, que nos libertou. Nós te agradecemos, porque o Senhor um dia morreu na cruz para nos salvar. O Senhor não somente morreu na cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e está vivo, está entre nós. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por nos ter dado esta bênção nas nossas vidas, que nós possamos estar sempre lembrando do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em memória do Senhor, comamos o pão. Deus seja louvado pela salvação, pelo corpo de Cristo que nos libertou. Bendito seja. Da mesma maneira, o Senhor partilhou de um cálice. Disse que esse cálice era o cálice da nova aliança. Como eu não como cálice de chocolate, eu vou pegar um cálice maiorzinho aqui, tá bom? É o sangue de Jesus que fez um acordo novo nos céus. Havia um madeiro, uma árvore. Daquela árvore nós colhemos maldição. Agora um madeiro, uma cruz. E desse madeiro a gente colhe salvação, porque é um novo acordo nos céus. Vou pedir ao Marcelo que faça oração, agradecendo pelo sangue derramado. Marcelo, usa o microfone, né? Fica melhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão especial, pelaquela cruz, onde o seu sangue foi vertido, Senhor, até a última gota, Deus Pai. Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, nós fomos salvos. Louvamos ao Senhor, engrandecemos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor, cada casa, Senhor. Venha abençoar a vida da tua igreja, Senhor. Pai, louvamos o teu santo nome, Senhor. Agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Em memória do Senhor, beba o suco. Seja exaltado, Senhor. Em cada lar, em cada casa que está participando da ceia agora, cada pedacinho de pão que foi distribuído, cada marido que partilhou com a esposa, com os filhos, os amigos que estão nesse lar, Pai, sejam abençoados pela obediência ao teu mandamento, e que essa Páscoa seja especial, que a vida do Cristo transborde sobre cada família, e de maneira especial sobre o ministério IBM Luz. Venha a tua bênção nessa Páscoa, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo nos guie no poder da ressurreição do Cristo. Amém e amém.